Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, amizades. Eu tenho medo do filme de Five Nights at Freddy's não adaptar, né? A franquia de Five Nights at Freddy's não adaptar o FNAF 4, porque o FNAF 4 é o meu preferido. E eu quero ver esse jogo virar filme, porque eu acho que ele tem a melhor história, a melhor gameplay, o melhor de tudo. E eu tenho um medo profundo, genuíno, de que eles não vão fazer isso porque eles têm contrato para fazer só até o terceiro filme. E aí, se passar do terceiro e não adaptarem o 4 na história nesses 3 filmes, eu vou ficar triste. Mas eu usei as minhas habilidades roteirísticas, né, que me foram dadas pelos meus estudos, e eu decidi criar um roteiro, uma história para Five Nights at Freddy's 4, baseado nos jogos, mas também naquilo que a gente viu dos filmes até agora. Porque os filmes estão indo para um lugar usando as referências dos jogos, mas também dos livros. Então eles estão dando uma misturada nas coisas. Então eu criei um roteiro de como poderia ser essa adaptação da história de Five Nights at Freddy's 4, usando aquilo que a gente já viu dos filmes. Na verdade, eu tive 2 ideias de como a gente podia fazer essa adaptação do FNAF 4 e a Vanessa é crucial para todas elas, né, para as 2. Então vamos começar com a ideia número 1. Na ideia número 1, a gente coloca a Vanessa como Michael Afton, fazendo esse papel de Michael Afton. Porque a gente precisa que ela seja essa irmã mais velha de uma figura de uma criança chorona. E aí, nesse caso, a Vanessa vai ser essa irmã mais velha dessa criança que vai fazer esse bullying com ela, esse tormento com ela, com a máscara do Foxy e tudo mais, para que ela possa colocar a criança na boca do Fredbear para acontecer a mordida de 83. E aí, nessa ideia, a criança chorona é o Garrett, o irmãozinho do Mike Schmidt. O Garrett foi sequestrado pelo William Afton, e ele não foi só sequestrado, o William Afton fez aquele trabalho com gases alucinógenos que ele faz nos livros para convencer a criança chorona Garrett de que ele é filho dele. E aí ele usa essa criança para criar esses experimentos de medo e experimentos, né, para causar essa coisa toda de alucinações. Ele acredita que é filho do William Afton, que a Vanessa é irmã dele. E assim a gente justifica também como que a Vanessa tá com o aviãozinho que o Garrett estava brincando no primeiro filme na mão dela lá nos anos 80, 90. E a Vanessa vai fazer esse inferno na vida do Garrett, que a gente já conhece, ali do Michael Afton no jogo 4. E isso tudo vai levar à mordida de 83. A minha ideia número 2, eu acho que ela não cabe tanto quanto a número 1, porque a gente tá fazendo a alusão de que a Elizabeth é a Abby e a Abby vai virar a Baby. Mas, se não for o caso da Abby ser a Elizabeth que vai virar a Baby, a gente pode colocar a Vanessa como sendo a Elizabeth. A gente pode colocar que o William Afton nos filmes que a gente já tá vendo, já tá no ponto em que ele perdeu a criança chorona, ele já não tem contato com o Michael, e só sobrou a Elizabeth / Vanessa. E aí, nesse caso, ela pode contar a história, né, dos irmãos que ela perdeu. E aí a gente pode ter 2 figuras diferentes que não tem nada a ver com o Garrett ou com o Mike Schmidt, e a gente pode ter as pessoas interpretando Michael Afton, e a criança chorona pode ser um personagem novo, e a gente pode finalmente ter um pouco mais sobre essa coisa da criança chorona e quem realmente ela é. O que também pode funcionar muito bem. A questão toda é que a gente pode pegar o mesmo personagem de FNAF, por exemplo, a Elizabeth, e distribuir em 2 personagens diferentes. Por exemplo, a Elizabeth pode ser tanto a Abby quanto a Vanessa. Isso não é impossível, isso já foi feito em outras adaptações. Assim como a gente tem aspectos do Michael Afton no Mike Schmidt, e a gente pode dividir esses aspectos na Vanessa ali dentro da história. Garrett ser a criança chorona faz muito sentido, porque a gente faz essa divisão das coisas como elas estão no filme mesmo, né? De que a gente tem ali um mistério do William Afton, ainda não entendemos muito bem o que ele vai ser, né? Qual que é o plot dele exatamente, a motivação dele. E a gente já viu em outras mídias, né, nos livros, por exemplo, que ele sequestra crianças. E ele sequestrou o Garrett. Pra quê? Por que ele sequestrou o Garrett?
E ele tem muitas semelhanças com a Criança Chorona. Pra mim faz sentido ele ser a Criança Chorona tanto na minha ideia número 1, quanto na minha ideia número 2, entendeu? Porque pode ser que a Criança Chorona seja uma outra pessoa, um outro personagem, como pode ser o Garrett. Ele sequestrou o Garrett e a gente não sabe pra quê. E o Garrett tem todas essas similaridades com a Criança Chorona. Então pra mim não faz sentido que seja outro personagem que não o Garrett, a Criança Chorona. E isso é uma coisa muito legal dos filmes, de pegar um personagem e dividir ele em duas fases da vida, por exemplo. Mas eu preciso de uma adaptação de FNAF 4. Eu realmente preciso. Eu preciso que esse negócio ganhe vida nas telonas, porque é o melhor jogo. E é um jogo que é crucial para a história de FNAF, pra gente entender. E tem um monte de coisa ali que ainda precisa ser revelada. Então, por favor, gente. Alguém manda um e-mail pro Scott Calton e fala pra ele adaptar isso. Manda pra mim. Deixa eu escrever o roteiro. Vai dar tudo certo. E se você gostou desse vídeo, se você quer ver um filme de FNAF 4 nas telas, sim, deixa o gostei aqui embaixo. Comenta o que você achou das minhas ideias. Se você tiver uma ideia, deixa aí embaixo também, que a gente vai conversar sobre isso. Um beijo e até a próxima.